Olá você, tudo bem? Um filósofo e um biólogo foram convidados para uma entrevista para discutir sobre o sentido da vida. Ao ser interpelado sobre o assunto, o filósofo fez uma explanação em torno de 45 minutos, explicando de maneira magnífica o sentido da vida. O biólogo, ao ser questionado sobre qual o sentido da vida, respondeu simplesmente 5 linhas para 3 linhas. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Eu sou o professor Billy Paul e este é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, estudo do DNA, parte 2, especialmente para você. Vamos lá? É isso aí, estudo do DNA, aula 2. Se você ainda não assistiu a aula 1, dê uma passada lá que você vai aprender tudo, basicamente o que se precisa saber de maneira primária, bem didática e bem elucidativa sobre a molécula de DNA. Aqui, essa aula 2 é para a gente aprofundar melhor sobre os aspectos bioquímicos dessa molécula absolutamente fantástica para os organismos vivos. Ok? Não se inscreveu no canal ainda? Se inscreva, deixe seu like, ative as notificações. Metodologia especial usada em nossas aulas. Método Biomap. Você não precisa escrever nada. Apenas assiste a aula, passa na descrição do vídeo, baixa o Biomap, imprime ou bota num tablet de modo que você possa acompanhar a aula e fazer apenas as anotações, apenas aqueles comentários que não estão descritos, aliás, no mapeamento da nossa aula. Ok? Ácidos nucleicos, considerações, DNA, parte 2. Dogma central da biologia. Já falamos sobre ele, mas vamos repetir. Não custa nada repetir. O DNA precisa transferir a informação para o RNA mensageiro, mecanismo chamado de transcrição. Tá? Esse RNA mensageiro é enviado para o ribossomo e o ribossomo então lê a informação que está nesse RNA mensageiro, processo chamado de tradução. É neste caso, neste momento, que a informação de ácido nucleico ela é convertida em uma informação de proteína. Ok? O fenótipo ou o caráter hereditário que se expressa no indivíduo, isso só acontece após a decodificação da informação contida no DNA na forma de genes, na forma de sequências exons, numa informação de aminoácidos ou informação proteica. Professor, sempre é assim? Não, nem sempre é assim. Nós temos a situação do retrovírus. O retrovírus são vírus de RNA, mas que são capazes de transcrever moléculas de DNA a partir desse RNA. O vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS, é um dos vírus que se enquadram nesta classificação. Vamos ampliar aqui e ver melhor a sua estrutura, tá? Somente para a gente entender como a coisa funciona. O vírus HIV é um vírus envelopado, ele tem um envelope lipoproteico de mesma composição química das membranas plasmáticas celulares. Associado a esse envelope lipoproteico, você vai encontrar proteínas importantes que são utilizadas para que esse vírus possa absorver a célula que ele vai infectar, ou seja, e assim proporcionar ou facilitar a sua penetração na estrutura celular. São essas proteínas do envelope aqui, que no caso do HIV é uma proteína chamada GP120, tá? Que acopla a proteína CD4 de um linfócito T auxiliar. Então essa compatibilidade dessa proteína viral com essa proteína celular permite que ele seja capaz de penetrar a célula hospedeira, efetivando então o seu processo parasitário. Dentro da estrutura do vírus vamos encontrar o capsídeo e dentro desse capsídeo
duas moléculas de RNA mensageiro. O vírus HIV é um vírus de RNA mensageiro de RNA positivo, vírus de senso positivo. Já temos no canal uma aula de vírus para que você entenda profundamente como o vírus funciona, inclusive uma aula específica só falando sobre coronavírus. Então é um vírus de RNA positivo, tá? O RNA positivo é um RNA que funciona diretamente para a síntese de proteína, ele é capaz de ser traduzido numa proteína pelo ribossomo. Associado a esse conjunto de RNAs, você vai encontrar algumas enzimas importantes, a transcriptase reversa, que tem a capacidade de converter o RNA viral em um DNA. Esse DNA é incorporado ao núcleo da célula por enzimas integrases. As enzimas proteases são aquelas que irão comandar a síntese de novos constituintes virais no interior da célula para a produção de novos vírus. Mas o que eu quero deixar claro para você aqui é que existe a possibilidade de se fazer uma transcrição reversa. Os vírus HIV ou os vírus da série HTLV são retrovírus, capazes de fazerem isso, ou seja, copiarem DNAs a partir de moléculas de RNAs, certo? Mas o dogma central é o quê? As células como um todo, o que elas fazem? Pegam o DNA, transcrevem para RNA mensageiro, o RNA mensageiro leva a informação do núcleo para o citoplasma e aí o ribossomo decodifica essa informação, ou seja, traduz essa informação numa informação de aminoácido e dependendo do tamanho da cadeia de aminoácidos, você tem uma proteína específica. Aspectos bioquímicos do nucleotídeo. O que é um nucleotídeo, Billy Paul? É um fosfato este ligado a um açúcar pentose, um açúcar de 5 carbonos, denominado de desoxirribose, que está ligado a uma base nitrogenada, que pode ser uma adenina, uma guanina, uma citosina, uma timina. Caso a desoxirribose esteja ligada a uma adenina, você tem um nucleotídeo de adenina. Caso seja uma timina, um nucleotídeo de timina. Se for uma guanina, nucleotídeo de guanina. E se for uma citosina, nucleotídeo de citosina. Lembre-se que esses nucleotídeos ligam-se baseado num código, é o chamado código genético. Ok? Código genético. Adenina se liga à timina, guanina se liga à citosina, sempre. Se isso não ocorrer desta forma, tivemos uma mutação. As mutações, algumas pouquíssimas mutações, por acaso, têm mais lógica do que a instrução original. Isso favorece a evolução da vida. Mas a maioria das mutações prejudicam os indivíduos da próxima geração, porque elas geram defeitos genéticos, são mutações deletérias. Mas vamos analisar algumas particularidades a respeito deste nucleotídeo. Aqui você tem o H3PO4, que é o fosfato. Aqui você tem a base nitrogenada, que pode ser qualquer uma das 4 bases, adenina, timina, guanina e citosina, porque estamos falando de DNA. O RNA não tem a base timina, tem a base uracila. Mas eu quero que você se detenha nesse aspecto estrutural da desoxirribose. É um açúcar de 5 carbonos. Aqui nós temos o carbono número 1, aqui nós temos o carbono número 2, o carbono número 3, o carbono número 4 e o carbono número 5, que funciona como uma ramificação na cadeia cíclica da desoxirribose, tá? Essa estrutura aqui chama-se furano. Então, nessa estrutura química chamada de furano, se colocam os elementos químicos ou os componentes químicos dos carbonos da desoxirribose. Ok até aí? Muito bem. O carbono 1, ele é chamado de carbono 1'. O carbono 2, carbono 2', carbono 3, carbono 3', carbono 4, 4', carbono 5, 5'. Eu quero chamar a sua atenção para o carbono 5' e o carbono 1', carbono 5,1. No carbono 5, o que é que você tem ligado a ele? Você tem ligado o radical fosfato e ao carbono 1 você tem ligado a base nitrogenada. Então, na desoxirribose, ok?
um nucleotídeo, a princípio, ele apresenta o carbono 5 e o carbono 1 ocupados. Quem estão ligados a esses carbonos? Ao carbono 5 está ligado o radical fosfato e ao carbono 1 está ligado a base nitrogenada. E aí, de onde vem o nucleotídeo, esta molécula componente da construção da cadeia de DNA, formado de fosfato, açúcar e base? Você já deve ter ouvido falar numa molécula muito conhecida que é a adenosina trifosfato, mais conhecido como ATP. O ATP é a molécula energética da célula. Quando uma célula precisa de energia líquida, precisa de energia imediata, ela quebra moléculas de ATP e obtém então calorias a partir das ligações altamente energéticas que existem entre fosfatos. Quantos fosfatos existem na molécula de ATP? Você tem 3 fosfatos que estão ligados ao açúcar ribose, no caso do ATP, e ligado aqui a um nucleotídeo de adenina, não é? A base púrica adenina está aqui, ok? Aí presta atenção, eu tenho adenosina trifosfato, se eu tirar um fosfato eu formo ADP, adenosina difosfato, liberando assim a energia armazenada na molécula. Se eu tirar mais um fosfato eu tenho AMP, adenosina monofosfato, ok? A um fosfato só. Só que, olha só, e liberando, claro, a energia. Só que, olha que interessante, um fosfato ligado ao açúcar, ligado a uma base nitrogenada, isso aí nada mais é do que um nucleotídeo. Então, só que não existe apenas um nucleotídeo ATP. Você pode ter a GTP, CTP, TTP, UTP, ou seja, guanina trifosfato, citosina trifosfato, timina trifosfato, uracila trifosfato. Ok? Então, a origem dos nucleotídeos está relacionado com essas moléculas trifosfatadas. Ok? Muito bem. Agora vamos analisar a estrutura da desoxirribose e a estrutura do açúcar ribose. Açúcar desoxirribose é o açúcar do DNA, açúcar da ribose é o açúcar do RNA. Perceba o seguinte, preste bem atenção. Olha só, a desoxirribose tem fórmula molecular C5H10O4, a ribose tem C5H10O5. Lá na aula de carboidratos, se você voltar na aula sobre carboidratos, tá? Quando a gente está falando em fórmula molecular dos carboidratos, a gente diz para você assim, o número de carbonos, o número de hidrogênio e o número de oxigênio. Se uma molécula tem 5 carbonos, ela vai apresentar 10 hidrogênios, ok? Dobra. O número de oxigênio é igual ao número de carbono. Entendido? Então, se eu tenho 6 carbonos, o número de hidrogênio dobra, serão 12 hidrogênios, o número de oxigênio igual ao número de carbono, então a fórmula molecular C6H12O6. Se tiver 7 carbono, C7H14O7. Isso tem uma exceção. Qual é a exceção? Desoxirribose e ribose. A ribose obedece à regra C5H10O5, mas a desoxirribose é C5H10O4, falta um oxigênio. Aonde falta esse oxigênio, professor Billy Paul? Exatamente no carbono 2. Olha lá, carbono 2 da desoxirribose é hidrogênio voltado para cima e hidrogênio voltado para baixo. Na ribose é hidrogênio voltado para cima e hidroxila voltada para baixo. Por que isso, professor? Manutenção da estabilidade da molécula de DNA. Promoção de segurança que é dada à molécula de DNA. DNA é extremamente importante. Ele não só tem as informações para o comando das funções celulares, como ele também tem todas as informações que são transferidas de pais para filhos no mecanismo de hereditariedade. É uma molécula extremamente importante para o funcionamento do organismo, para o funcionamento das células, para a reprodução, perpetuação da espécie. Então ela tem que ser uma molécula segura. O fato de não ser uma hidroxila voltada para baixo no carbono 2 e apenas um hidrogênio faz com que o DNA seja quase não reativo.
praticamente não reativo. Ele não é capaz de sofrer reações químicas que possam danificá-lo ou mesmo reações oxidativas, ok? Que são muito comuns envolvendo grupos hidroxilas, tá? É uma questão de segurança. Já a ribose não. No carbono 2 voltado para baixo tem uma hidroxila, a ribose é o açúcar do RNA. O RNA já nasce para morrer. O RNA já nasce para ser destruído. Uma vez transcrito o RNA, tá, ok? Sofrendo o processo de splicing, assista a aula DNA, aula 1, sendo enviado para o citoplasma, chegando no ribossomo, sendo utilizado na tradução, logo após ele torna-se descartável, logo após ele torna-se desprezível, ele é destruído. Então é muito fácil se oxidar cadeias de RNA, ok? Por causa dessa hidroxila livre no carbono 2. No carbono 2. E o carbono 2, em ambos os ácidos nucleicos, ele sempre está livre. No DNA, a desoxirribose, por não ser uma hidroxila voltada para baixo no carbono 2, o DNA está protegido, mas o RNA, por ter uma hidroxila livre voltada para baixo no carbono 2, aí é um problema. Bem, pô, essa coisa de voltado para cima e voltado para baixo. Assista a aula de carboidratos, onde a gente explica a estrutura química dos açúcares, aí você entende melhor. Não é o nosso objetivo da aula hoje, mas assista a aula sobre carboidratos, aí você entende perfeitamente o que quer dizer essa questão dos componentes voltado para cima e voltado para baixo. Mas está entendido isso? Então, desoxirribose C5H10O4, ok? Falta um oxigênio no carbono 2 e a ribose C5H10O5, obedecendo a regra geral da fórmula molecular dos açúcares carboidratos, tendo uma hidroxila lá no carbono 2. Ok? Resumindo, o DNA é uma molécula de dupla hélice, de formato helicoidal, apresenta o açúcar desoxirribose na sua composição química, código de ligação, código genético, adenina-ciligatimina, guanina-ciligacitosina, adenina-ciligatimina por 2 ligações de hidrogênio, guanina por 3 ligações de hidrogênio. Agora, a informação nova na aula DNA, parte 2, é exatamente isso aqui. As fitas de DNA, que é cadeia dupla, é uma dupla hélice, não são fitas paralelas, são fitas antiparalelas. Uma delas denominada de senso e a outra denominada de antissenso. A que vai e a que volta. É como uma BR de mão única. Numa BR de mão única, o lado direito da BR vai, o lado esquerdo da BR vem. Então esses dois lados eles são antiparalelos, porque um vai e o outro volta. A mesma coisa acontece na estrutura da cadeia de DNA. Vamos ampliar essa estrutura, está aqui a estrutura, ok? Aqui está a estrutura, vamos ampliar um pouco mais, numa outra tela, aqui está. Pronto, certo ou não? Cadeia antiparalela, 5 linhas para 3 linhas. Ah, Biripô, vamos entender agora a questão dos 5 linhas para 3 linhas? Sim. Ok? Olha só. Vamos lá. Aqui nós temos ó, um nucleotídeo. Ok? Ó, fosfato, açúcar, base. Do outro lado temos um outro nucleotídeo. Olha aqui, ó, fosfato, açúcar, base. Aqui, ó, fosfato, açúcar, base. Fosfato, açúcar, base. Agora, só que você percebe que essa cadeia do lado de cá, ela está no sentido para cima. Essa cadeia do lado de cá, ela está em sentido invertido. Ela está indo de baixo para cima. Esse segmento está indo de cima para baixo, esse segmento aqui à sua esquerda. Esse segmento à sua direita está vindo de baixo para cima. Isso porque o pareamento dessas cadeias de DNA, tá, é uma cadeia antiparalela. Uma vai e a outra volta. Por quê? Por causa do sentido 5 linhas, 3 linhas. O que quer dizer esse 5 linhas, Billy Paul? Esse 5 linhas é o fosfato aqui, ó. O fosfato está ligado ao carbono 5 da desoxirribose. Tá vendo aqui, ó?
O fosfato se liga ao carbono 5 dessa desoxirribose. Esse fosfato aqui de baixo está ligado também ao carbono 5, ok? Da desoxirribose. Aí o seguinte, os nucleotídeos, eles são ligados um abaixo do outro, formando um segmento de DNA. Esse segmento se liga a um outro segmento complementar antiparalelo, ok? Obedecendo, claro, o código de ligação. Adenina com timina, guanina com citosina. Adenina com timina são duas pontes de hidrogênio, ou duas ligações de hidrogênio. Guanina, citosina, 3 ligações de hidrogênio. Só que você percebe o seguinte, olha só, esse nucleotídeo aqui de timina, que tem o primeiro fosfato lá em cima ligado ao carbono 5, o próximo fosfato está ligado ao açúcar no carbono 3. Entendido? E a outra ponta do fosfato está ligada ao carbono 5. Então, olha só, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3. Qual é o sentido da vida? 5, 3. É isso aí, entendido? Extremamente importante, porque na duplicação do DNA, a duplicação também é feita no sentido 5-3. Nós teremos uma aula específica sobre replicação de DNA e transcrição de RNA, ok? Aí nós vamos detalhar isso melhor. Aqui é somente para você entender esse aspecto bioquímico do DNA, 5 linha, 3 linha. Aí a outra cadeia antiparalela, aqui está aqui invertida, que está voltando. Olha lá o fosfato aqui, ó. 5, ok? Beleza ou não? Aí está aqui o outro fosfato, mesma sequência, 5-3, 5-3, 5-3, 5-3. Tá certo? Beleza? 5-3, 5-3. Entendido? Certinho ou não? Belezinha? Show de bola? Essa fita aqui é chamada de senso, essa fita aqui é chamada de antissenso. Sempre seguindo a sequência 5-3, 5-3. Agora preste atenção. Lembra no início que eu disse a você? O que está ligado ao carbono 5 em um nucleotídeo? O fosfato. O que está ligado ao carbono 1 no mesmo nucleotídeo? A base nitrogenada. Ó, carbono 1. Carbono 5. O que está ligado ao carbono 3? O fosfato do nucleotídeo de baixo, aqui, onde tem a ligação fosfato 5, e aqui você tem o 3. Quem é que está livre? Carbono 2. Carbono 5, 1 e carbono 3 estão ocupados, mas o carbono 2, esse aqui é o carbono 2, a partir do oxigênio em sentido horário, você tem carbono 1, carbono 2, olha lá, carbono 1, carbono 2, tá certo ou não? O carbono 2 não tem nada ligado no carbono 2 da desoxirribose, nem na fita senso, nem na fita antissenso. Aí, presta atenção, se nesse carbono 2 aqui, ou nesse aqui, em qualquer um desses carbonos 2, estivesse aqui uma hidroxila, o que iria acontecer? Essa hidroxila poderia sofrer reações de oxidação, desestabilizando a molécula de DNA ou mesmo provocando danos à molécula de DNA. Então, o fato de faltar um oxigênio aqui no carbono 2 e ter apenas hidrogênio voltado para cima e hidrogênio voltado para baixo, protege a cadeia de DNA. O mesmo não acontece na fita simples de RNA, porque o RNA ele já nasceu para morrer. Uma vez transcrito e traduzido, ele torna-se descartável e sem utilidade. Então a célula enzimaticamente, utilizando nucleases, destrói esse RNA após sua utilização. Beleza? Entendido isso? Sim ou não? A outra informação importante para a gente encerrar essa nossa aula aqui é a regra de Chargaff. Erwin Chargaff, 1905 a 2002. Esse cara descobriu uma coisa extremamente importante sobre a molécula de DNA, que é uma relação, tá, matemática que existe entre essas bases nitrogenadas. Como assim, professor Billy Paul? Olha só. Aqui eu tenho adenina, timina, guanina e citosina. Chargaff descobriu que a quantidade de adenina existente em um dos segmentos da molécula de DNA é igual à quantidade de timina existente no segmento complementar. Da mesma forma,
A quantidade de guaninas existente em um segmento do DNA corresponde à mesma quantidade de citosina na cadeia complementar. Sendo assim, se eu tiver aqui nesse segmento 15% de adenina, provavelmente na outra cadeia eu terei também 15% de timina. Ora, 15% mais 15% somam 30%. Sobra 70%. Dividido por 2, 35. Então, nessa molécula de DNA, num segmento eu tenho 35% de guanina que está ligado a 35% de citosina. Isso é chamado de relação de Chargaff. O que mais Chargaff descobriu? Ele descobriu que a soma de adenina com guanina dá 50%, ok? 35 com 15 dá 50%. Timina com citosina também dá 50%. Adenina e guanina são as bases púricas. Timina e citosina são bases pirimídicas. Como é a regrinha para você lembrar? Adenina e guanina são bases púricas, vem de pulga. Você pensa na pulga do cachorro, tira a letra L, fica pulga. Pulga, pulga, o PU de púrica, quem são as bases? G, guanina e adenina. Então o número de bases púricas no segmento de DNA somam 50%, o número de bases pirimídicas somam 50%. Amigo, não interessa o valor que você dê aí. Vamos supor, se numa molécula de DNA eu tenho 20% ou melhor, 25% de adenina, 25% de adenina estará ligado a 25% de timina. São 50, sobra quanto? 50%, 25 de guanina, 25 de citosina. Vai tudo dar 50. Entendido? Certo ou não? Sendo assim, olha só, A mais G é igual a T mais C. A soma do percentual de adeninas com guanina será igual à soma de percentuais de timina e citosina na mesma molécula de DNA. Isso varia de espécie para espécie, mas é constante na mesma espécie. Como assim, professor? Vamos pegar aqui, isso aqui é uma tabela simples para você entender. Ó, Mycobacterium tuberculosis, que é a bactéria da tuberculose, um fungo de levedura, um rato e a espécie Homo sapiens, que é a nossa espécie. Olha só que coisa interessante. Qual o percentual de timina na espécie Homo sapiens? 30,7%. Billy Paul, quanto de timina existe no seu DNA? 30,7%. Billy Paul, quanto de timina existe no meu DNA? 30,7%. Esses percentuais, esse quantitativo baseado na relação de Chargaff, varia de espécie para espécie, mas é constante na mesma espécie. Um rato tem 28,6% de timina, ok? Homo sapiens, adenina 31,2%. Eu tenho 31,2% de adenina, tá? E você tem aí cerca também de 31,2% de adenina e por aí vai. E se você somar esses percentuais aqui, o que é que vai acontecer? Você vai encontrar o total de 100%. Então, A mais G dividido por T mais C é mais ou menos igual a 1. Claro, às vezes dá um pouco de diferença para mais, dá um pouco de diferença para menos, mas é assim que você raciocina, tá certo? Nessa questão das bases nitrogenadas da relação de Chargaff. Lembrando para você que Watson e Crick, em 1953, organizaram a estrutura tridimensional do DNA. Rosalind Franklin, tá certo? Foi quem descobriu que o formato da cadeia de DNA era o formato helicoidal e Erwin Chargaff definiu a relação de Chargaff dos percentuais das moléculas, dos nucleotídeos de adenina, timina, guanina e citosina na molécula de DNA. Ok? Próxima aula será sobre replicação de DNA e transcrição de RNA a partir do DNA, levando em consideração 5 linhas, 3 linhas. Vá na descrição do vídeo, baixe o material da aula, o Biomap e o Bioese, para que você possa praticar o conteúdo estudado. Nos encontramos então na próxima aula. Bons estudos, até lá!